Clássicos da Magnólia, o podcast oficial. Sejam bem-vindos a mais um podcast no âmbito dos Clássicos da Magnólia, a sua 7ª edição. Convido-vos no próximo fim de semana, sábado e domingo, dia 25 e 26 de julho, na Quinta Magnólia, a participar, porque não, passar um dia diferente entre amigos e família, ou os seus filhos, ou outros familiares que queiram participar e conhecer um pouco da primeira década de 60, de 60 a 64, onde vamos ter um naipe de automóveis, como também de motas, e que nesse âmbito teremos naturalmente um Morris Minor Tourer, que foi precisamente o motivo para convidarmos, e passo a agradecer e a apresentar a Sra. Susana Vilhena. Seja bem-vinda ao nosso podcast e agradeço a sua anuência ao nosso convite. Boa tarde, agradeço desde já o vosso convite e tenho muito gosto em participar, portanto, nesta entrevista. Não será propriamente uma entrevista, Sra. Susana, mas uma conversa entre alguém, um entusiasta de automóveis clássicos, neste caso da indústria automóvel inglesa, o Morris, é por demais conhecido. Mas ainda antes de irmos ao modelo, queríamos conhecer um pouco de si. Eu, por acaso, não a conhecia e tenho todo o gosto em conhecer agora, com certeza, e ao fim do programa conheceremos melhor. Mas de onde nasce o gosto pelos automóveis? Bem, eu acho que gostar dos clássicos é sempre uma forma de estar. E os automóveis realmente para mim têm um significado especial ligado à figura maternal, em que desde há muitos anos, ainda era Junta Geral do Funchal, a minha mãe colaborava e entrava como piloto e entrou em Muito diversos interessante. rallies na Madeira. Era ela piloto e tinha uma colega de trabalho, ambas trabalhavam na Direção Regional Pecuária, que era a copiloto. Ou seja, uma equipa 100% feminina. Feminina. Tinha eu 2 anos e já acompanhava a minha mãe nestas andanças. E, engraçadíssimo que ela entrou, portanto, com Morris Marina, e quando eu vi realmente, Morris Minor, a equipa. Estamos a falar fins dos anos 60, Sim, 70. sim. Tinha eu 2 anos, portanto foi já há muitos anos. E daí, nasceu o meu gosto pelos automóveis. Aliás, é algo comum a muitos entusiastas, que é precisamente o motivo, ou pelo pai, ou pelos pais, ou Exatamente. familiares, de um modelo, ou uma determinada marca, ou um modelo que seja marcante, ainda mais numa fase da nossa infância. Sim. Sra. Susana, nesse caso foi o que de certa forma fê-la entrar no mundo automóvel, ao gosto pelos automóveis, e agora muitos anos mais tarde a Exatamente. adquirir o Morris O Minor Morris Tourer. Minor. Portanto, para quem nos ouve e vê, é um modelo descapotável, É. que os ingleses apelidam-lhes não de cabriolet, que é o nome francês, obviamente atribuído aos descapotáveis, é o Tourer. E o Morris Minor 1000, que é dos Morris Minor, aliás, o Morris, além de ter sido uma marca, Morris, além de ter sido uma marca muito presente na nossa ilha e no nosso país também, nas décadas de 50 e 60 e até anteriormente, e o Tourer, o Morris Minor Tourer, era Sim. também mais raro, porque obviamente era um descapotável. É curioso que existem Morris que nascem saloon, portanto os fechados, digamos assim, que são colocados no mercado como descapotáveis. Mas o seu, naturalmente, é O original, meu é original, é o é. que ainda lhe dá maior valor. Mas lá está o link, a ligação, e ao Morris É, Marina, que exatamente, até como foi ao um modelo Minor, posterior, exatamente. precisamente. E foi isso que me levou a E como é que o encontrou? encontrei num anúncio, no marketplace, Muito por bem. incrível que pareça, e realmente fiquei apaixonada e vi Morris Minor. Portanto, Não já pensei era... 2 vezes E fez muito bem. e fui logo à procura do proprietário na altura e não hesitei. E já cá estava na Madeira. Já cá estava na Madeira, exatamente, já há Ou uns seja, anos. foi do motivo materno do gosto dos automóveis, fê-la dar um passo em frente para adquirir o seu clássico. Exatamente, foi o fator que me levou
adquirir este automóvel. E este automóvel, do que é que sabe da sua história? Da Olha, história do seu próprio eu sei que este automóvel modelo? foi dos modelos mais fabricados em Inglaterra, cerca de 1 milhão foram na altura da guerra e que eram precisamente destinados a transportar as famílias. Isso eu li na literatura. Não consigo aprofundar realmente muito mais, estive à procura na literatura, mas era escassa. É um Tive modelo que nasceu na produção, em termos de produção, em 1948, só que teve várias séries, exatamente, o meu é de 1964. é já da última série. Exatamente. E por incrível que pareça também não consegui aprofundar, mais, sei que isto já vem com modelo com piscas, os faróis já são, já têm uma evolução em relação aos Precisamente, à primeira anteriores, série. exatamente, e pouco mais sei. O Morris, e neste caso o Miner, destinou-se fundamentalmente a motorizar o povo inglês, e não só, Exatamente. porque obviamente foi vendido fora da Inglaterra e foi um sucesso de vendas. Mas acaba por ser um carro bastante popular na sua época, pela sua fiabilidade, pela sua simplicidade e, acima de tudo, da sua versatilidade. E naturalmente o seu é o Tourer, que faz parte do naipe de automóveis que estarão presentes a esta sétima edição dos clássicos da Magnolia, como um bom e belo representante inglês. O Morris, com certeza que já o tem, portanto, 5 anos, 6 anos, O Maurice Minor eu tenho há cerca de 2 anos, 2 anos. não tenho há muito tempo. E com certeza que é o seu Aquilo é uma agora paixão, eu adoro, novo elemento da família. exatamente, Todos os fins de semana. todos os fins de semana. Acho que aquele carro é muito fácil de conduzir, a própria cor, o contraste entre a cor do exterior e a do interior, acho fabulosa. Já agora Que qual ele é é? pérola, Branco pérola. branco pérola e os bancos são, não são Bordeaux, é um avermelhado para o Bordeaux, mas nem É uma cor uma nem a bela outra. combinação. E acho que é uma combinação muito, E a cor, muitas vezes, faz toda a diferença num automóvel clássico. E é uma bela combinação, acho o branco fantástico. com o interior bordeaux ou Acho. vermelho, que Sim, faz um sim, belo sim. contraste. Mas dos carros clássicos, a senhora Dona Susana tem predileção somente pelos ingleses ou pela razão familiar que nos enunciou, ou tem mais algum modelo que algum dia, se eventualmente tivesse Eu essa gosto muito do possibilidade? MG, por exemplo, gosto muito do MG, Hum, gosto muito de Mercedes também, mas pronto, eu por enquanto estou contente com aquilo que tenho. Claro que sim, e é um Ah, excelente exemplar. Gosto de carros ingleses, também tenho outro carro inglês, mas não é um clássico, mas gosto de carros ingleses. Mas não, também não tenho uma garagem muito grande nem muito ampla para ter muito mais carros portanto vou ficar por aqui. Mas é um excelente exemplar, o Morris Minor Tourer, que marcou uma época, que é precisamente a que tendemos a dar enfoque, ou dar destaque, no sétimo clássicos da Magnolia, de 60 a 1964, onde perfeitamente o Morris Minor Tourer se enquadra perfeitamente nesta última série, que, e como dizia a Sra. Susana e muito bem, é a última evolução do Morris Minor, que desde o Exatamente. fim dos anos 40, portanto já é um modelo no pós-guerra, tem o seu apogeu, digamos assim, já nos píncaros da sua evolução, nos anos 60, precisamente até 64. A Sra. Dona Susana, naturalmente, é um modelo elegível para esta edição dos Clássicos da Magnolia. Para si, o que significa participar num evento tem um enquadramento onde estamos precisamente a gravar, na Quinta Magnolia. Para si, o que é que significa participar ou a importância que possa lhe dar como evento no nosso enquadramento turístico? Olha, desde já digo que irá ser a minha primeira experiência, porque nunca participei e realmente estou perplexa, ou aliás, não é perplexa, mas sim Surpreendida. surpreendida em passar essa experiência, que deve ser uma experiência fabulosa. Já participei noutras experiências das quais eu adorei e tenho a certeza que esta também irei gostar muito. Com certeza, e será Mas sempre não vou bem-vinda. falar porque nunca passei por essa experiência. Já Mas agora, acho que participou no Madeira Revival, por exemplo. o ano passado, este ano Muito por bem. razões pessoais estive mais O retirada. Madeira Classic Revival é o evento dos eventos O ano regionais passado dos clássicos. participei na Festa da Flor, participei no Monte, nos Clássicos do Monte, em Santa Cruz.
em Câmara de Lobos também, jogar o Pai Natal, tenho participado em algumas E coisas. faz muito bem. E realmente eu gosto e tenho gosto por, e dar a conhecer às pessoas também que Claro que sacrificam sim. muito, Mas eh, faz parte do entusiasmo. é, Ter um automóvel não é só por ter o automóvel, é também a forma de confraternizarmos, conhecermos alguém, os nossos pares, que também naturalmente comungam a paixão, é, e a sem dúvida. dedicação. E as pessoas por vezes abordam-me, fazem perguntas sobre o carro, até muitos dos estrangeiros que por cá passam, os ingleses, Especialmente, exatamente, e por vezes temos ali uma troca de experiências, é uma coisa muito provavelmente enriquecedora. surpreendidos por encontrarem o Mauro Miner Tourer em pleno Oceano Atlântico E perguntam-me sempre: "Como é que conseguiu ter um carro destes? Como é que este carro chegou à Madeira?" e que É uma das realmente que o seja do meu conhecimento, o seu é o terceiro que existam cá neste mundo. exato. Poderá haver Eu também não outro sei, exemplar, exatamente, mas o que o torna realmente raro cá na Madeira. Mas a senhora Dona Susana, em relação ao Clássicos da Magnólia, sou suspeito, mas de certeza que adorará a experiência no claro próximo que dia sim. 25 e 26 de julho e que aproveito uma vez mais a vos convidar a participar, entrada gratuita, e inclusivamente o tempo, com certeza, será convidativo a participar nos belos jardins da Quinta Magnólia, onde será o palco principal e onde estamos a gravar neste momento. É na casa que dá apoio, é a antiga clube inglês, Sim, e que naturalmente todos os carros serão dispostos no jardim da Quinta Magnólia. A senhora Dona Susana tem participado em vários eventos aqui na região. Por sim, exemplo, o que é que destaca da sua experiência até agora, uma vez que, de certa forma, é um mundo novo que está a acontecer, sim. particularmente depois da compra do seu Mogos Mina, por exemplo, do Madeira Classic Revival. Olha, eu sinceramente nunca pensei, assistir a um leque de tantos carros, clássicos. Para mim fiquei surpreendida, todos muito bem tratados e realmente senti-me fascinada e é lá que eu destaco realmente a experiência mais enriquecedora que eu tive. Foi mesmo nesse evento. E começou desde logo pelo maior evento que é realizado no âmbito dos Sim, clássicos cá na sim, Madeira, o Madeira exatamente, Classic Revival. exatamente. Participou também no Monte, como referi, Participei no Monte, na Festa da Flor, na parada da Festa da o Flor, Tourer ainda se presta mais sendo descapotável. sim, e foi muito giro, foram, 2 crianças, no meu carro da trupe da Isabel Borges, senti também que elas viveram aquele momento com muita intensidade, tal como eu vivi, e foi um momento fantástico, muito intenso. E a pergunta que se impõe, tendo o quarto dia a dia, digamos assim, contemporâneo, qual para si, Sra. Susana, é a diferença na condução? Tenho um automático e tenho este tenho este Morris Minor e digo-lhe, se me puserem à escolha entre um e o outro, eu sou mais apaixonada pelo Morris Minor, até pelo tipo de condução, apesar do outro ser automático, mas é um carro que para mim e é um carro que eu ando na rua e toda a gente olha, impressionante. Enquanto que o outro é um carro mais moderno, mas também é um bom carro, não tem nada a ver, Mas eu portanto refiro-me à experiência da própria condução. é a experiência são 2 carros completamente distintos. No início ficam bloqueados, porque tenho que fazer muita força de mãos e de pernas e, E a embreagem, embreagem, não sei o quê, ficam bloqueado, mas adoro, é uma experiência fabulosa e adoro o fim de semana, ainda penso 2 vezes. Deixo o outro do dia a dia em casa e vou passear e com o Morris e Minor. faz muito bem, porque uma das condições basilares de uma boa manutenção do automóvel clássico é precisamente a regular utilização. Mas tenta utilizar então todos os fins de semana, por exemplo, Sim, ou a maior só parte, se não tiver bom tempo, sempre claro, possível. mas sempre que possível, tento E utilizar. felizmente a nossa ilha presta-se precisamente a É uma quase todos os fins de semana. temperatura excelente, as estradas também são muito boas, portanto, uma E paisagem vocês em fabulosa. família têm a Sim, oportunidade sim, de. sim, sim. E lá está, o Clássicos da Magnolia dará o destaque ao seu Boris Miner Tourer, que é um modelo que com certeza marcou não somente esta década, que é a última década em que foi produzido, mas marcou a indústria automóvel britânica, porque o Morris, a marca, como também neste caso específico o modelo, foi muito utilizado cá na Madeira, o Saloon, especialmente o fechado, digamos assim, a versão
de Saloon, como se designa, ou Berlina, se quiser, Sim, que foi muito frequente aqui na Madeira, e foi um carro que foi, à sua época, que se adaptou bem às nossas estradas de então, que eram mais difíceis, o que atesta a grande fiabilidade destes Morris. O Morris Minor foi, digamos, o antecedente ao famoso Morris, ao Austin 7, que era já a Morris, Austin Morris, quando da ligação na indústria automóvel inglesa de origem ao famoso Mini, que foi o mesmo construtor, e neste caso o mesmo designer, sim, sim, o senhor Alec Isigonis, que produziu precisamente o Morris Minor, ou idealizou o Morris claro. Minor. Sra. Susana, em relação ao próprio evento, ou neste caso, aos vários eventos clássicos que têm-se realizado na Madeira, e com uma periodicidade anual, considera que são muito importantes, até no nosso contexto, como há pouco tentava lhe questionar, no contexto turístico. Acha que é importante? Claro que sim. Não só no contexto turístico, mas também para a população madeirense. Mas claro que também é muito importante para o turismo. Até porque há muito turista que nunca imaginou que nós tivéssemos a qualidade e a quantidade de clássicos que nós temos cá na Madeira e com uma excelente manutenção. Sem dúvida. Temos até inclusivamente um bom restauro, Tudo também com os perfeito. próprios O Carro automóveis. Revival nós tivemos a oportunidade de ver isso, não é? De constatar, exatamente. Mas tem sido interpelada por turistas, Sim, sim, muitas estrangeiros, vezes. estrangeiros Muitas e não vezes, só, muitas vezes, até porque nós costumamos pôr os carros como sabe, os carros ingleses é no primeiro domingo de cada vez, correto. ali na Estrada Monumental, e para quem gosta de carros é uma oportunidade de testear, porque cada semana é uma Cada nacionalidade, domingo tem uma exatamente, nacionalidade diferente. diferente. E lá por vezes sou muitas vezes abordada por estrangeiros, até por próprios madeirenses. E fica o Hum, convite para quem não sabe, é junto ao restaurante e passa a publicidade da Mamma exatamente, Mia, na Avenida Monumental, exatamente, e todos os domingos têm uma nacionalidade, são os alemães, os exatamente. os ingleses, os italianos. Portanto, o primeiro meio de cada mês, assim, destinado aos carros ingleses. Portanto, provavelmente se cruzará com o Tourer, o Morris da Sra. Dona Susana e de outros ingleses que Exatamente, por lá passam. Jaguar, por exemplo. Mas, portanto, a experiência no fim destes 2 anos, é até interessante lhe questionar sobre isso, tem sido extremamente positiva. Sim, extremamente positivo. E eu, este ano, por razões pessoais, como disse, não participei quase em evento nenhum e senti muita falta disso. Senti porque isto ou se gosta ou não se gosta, e quando se gosta, não conseguimos parar. Mas lá está, o que há em comum entre todos nós que gostamos de automóveis clássicos e não só, motorizadas, tivemos cá no podcast anterior um grande entusiasta de motorizadas, também de automóveis, mas Exato, com maior pendor nas motorizadas. A linha que os une, ou que nos une, é precisamente o ter algo do passado que seja funcional e utilizável no dia a dia, que nos marcou em alguma época, ou por razões familiares, como foi o exatamente. caso da Sra. Susana, mas com certeza tem o Mores Minor, trouxe-lhe também a possibilidade de conhecer mais pessoas, ou provavelmente já terá Sem amigos, dúvida. nesta área. Sem dúvida, e até trocar conhecimentos, aprofundar conhecimentos, é uma troca de informação, muitas vezes, e acho que isso é muito importante, é Mas, de por exemplo, futuro. desde que adquiriu, teve já algum desafio, alguma peça, algum pormenor que pedisse auxílio, provavelmente algum dos novos amigos nos clássicos, ou Não, alguma coisa? felizmente não. Agora tenho, provavelmente vou ter que fazer isso, devido a uma avaria não sei só que o nome técnico, mas é na buzina, usualmente Tem dizíamos a a buzina, buzina, exatamente, o e claxon, ok. em bom inglês. Exatamente. E portanto será a minha primeira vez, porque realmente o carro também tive uma manutenção excelente. Mas lá está, para quem nos vê e ouve, é uma excelente dica, porque quem tem um clássico é a importância de fazer parte de um clube. Já, e permita-me questionar, já se inscreveu, por exemplo, no nosso CSM, o Clube de Automóveis Clássicos da Madeira, Sim, sim, sim. que é a entidade organizadora do Clássicos da Madeira. Desde que adquiri o clássico, inscrevi-me logo. Muito Claro bem. que sim. Porque é muito importante, nesses casos, a troca de informações, a troca entre ajuda, que muitas vezes há outro colega que possa ter o Morris, em que tenha a tal peça que lhe falta. Exatamente. E uma das coisas que eu acho extremamente importante, eu acho,
é a inspeção a estes carros, porque é uma forma também das pessoas se preocuparem em manter os carros em bom estado. A certificação, que é o que me Sim, refere. a certificação que passa por uma inspeção, acho eu. Sim, é a O certificação. meu tem este ano em setembro. E portanto, como diz, e bem, é a certificação que passa por uma inspeção, não é? Se o carro nem tiver em condições, não é certificado, está em condições, tiver em condições técnicas. Daí da Exatamente, originalidade, que é exatamente. mais importante de Sim, uma certificação. E um ponto que refere que é importante e que é universal a todos os clássicos, porque quem faz um investimento por gosto, acima de tudo, e naturalmente para o tê-lo em boas condições, de maior valor que lhe trará é o facto de ele estar o mais original possível. Naturalmente, são desafios que se põem muitas vezes, especialmente a automóveis mais antigos. Há uma determinada peça, há um determinado pormenor em falta ou que não esteja original, que ao longo do tempo, o facto de trabalharmos nele com a máxima originalidade da tal peça, o tal pormenor, vai valorizar e, acima de tudo, essa certificação permite, mas não seja, desde logo, atestar que ele sim, sim. está o mais semelhante à condição com a qual saiu no primeiro dia de fábrica, Exatamente. dentro o mais possível, como é lógico, e logicamente temos que ser realistas, que não é fácil Não, tê-lo a 100%, nem o seu, nem de ninguém, nem é. passa a expressão. Todavia, o que refere é muito importante, cada vez mais os entusiastas deste tipo de automóveis fazem essa certificação de como o reconhecimento da máxima originalidade ou o mais original possível. São ciclos de 4 anos, portanto ficam Pois, isentos da inspeção periódica obrigatória e a cada ciclo de 4 anos eh, vamos verificar se ainda está melhor do que a quando do ano que foi certificado. A perspectiva é essa e até é feita uma pedagogia precisamente para que o património automóvel, neste caso a senhora Dona Susana tem o seu Morris, como outro colega tem outro modelo de outra exatamente. marca, mas é um legado de um património que hoje em dia é nosso, mas para o futuro estamos a delegar a alguém. E se não o fizermos, não vai chegar alguém no futuro Alguém. como testemunho, precisamente, de uma interpretação do mundo automóvel da Inglaterra, neste caso, como outros da Itália, ou de França, ou da Alemanha, que todos são automóveis, todos têm, por norma, 4 rodas e motor, E todos têm etc. uma história. E todos têm uma história, mas acima de tudo refletem a perspectiva de cada país sobre o fenómeno automóvel, que são diferentes, E às como vezes os é ingleses. até na perspectiva cultural, histórica Absolutamente. e cultural. Absolutamente, Sra. Dona Susana. E nesse aspecto, o que é que nos pode ou quererá dizer? Oh, Por exemplo, o seu Morris, olhar para ele, o que é que se pode traduzir por palavras do que é a visão britânica do automóvel? eu acho que o modelo, transmite-nos um bocadinho do aspecto cultural deles. A história que aquele modelo foi realmente, ou aquela marca, foi desenvolvida realmente durante a guerra, como eu há bocadinho disse. Portanto, eu acho que tem aqui as duas vertentes, a histórica e a cultural. Sem dúvida. E cada automóvel, não somente o modelo em si, mas a própria marca, reflete, neste caso, a forma como os ingleses veem um carro para motorizar o seu povo e em termos de carro familiar no Exatamente. pós-guerra e, neste caso, a década de 60. Tanto assim é que foi um modelo de sucesso que se manteve em produção durante largos anos, com as evoluções que se vê. E E em quem grandes quantidades, vi 1 milhão que foram foi um produzidos. sucesso de Um vendas. milhão, Sem dúvida, foi um sucesso de vendas. O Morris Minor, como logo a seguir o Mini, que veio a sim, sim, suceder, a lógica foi exatamente a mesma. mesmo. E muito bem diz, a senhora Dona Susana é uma representação da cultura inglesa e da Exatamente. perspectiva técnica, naturalmente, do que é o automóvel familiar inglês. E que marcou, sem dúvida, uma época e onde aqui na Madeira teve em grande número o seu uso. Mas para si, o que é o facto de ter um clássico, para si, tornou-se mais um membro da família. Sim, também. E é uma forma de estar. Para mim é uma forma de estar. E quando me sinto naquele carro, e tenho outras sensações que não tenho quando me sinto no meu carro de dia a dia, que uso. Muito O bem. aspecto de liberdade, não há cintos de Cabelo soltinho, segurança, ao sol, não há cinto de segurança. Pronto, são muitos fatores que eu aprecio e que me sinto realizada, é em muito bem. viver, em E está de viver. parabéns por isso. Não Mas é?
falou no pormenor interessante que os carros, na nossa legislação até 1966, estão isentos do uso de cinto de segurança, o Exato. que nos dá literalmente um Mal- sentido de liberdade único. Exatamente. Ou seja, podemos passar pela PSP sem qualquer problema, porque estamos legais. Até que é, Não havia cintos de é segurança. engraçado que no início eu entrava, quando entrava no carro, o primeiro instinto Faltava-lhe que eu algo. tinha era tentar puxar e depois olhar, pois não tem, não tem cinto de Porque até segurança. Mas era 1966 não, era legal Hum. existir o centro de segurança. Já havia alguns modelos e algumas marcas que as tinham, todavia não era obrigatório. Aliás, foi nos anos 90, se não me falha a memória, foi instituído o uso obrigatório do Exatamente. cinto de segurança, Exatamente. embora os automóveis já os tivessem. É No isso. nossa, é curioso que nessa época é que ainda nem estavam bonitos para o nosso mercado. Alguns modelos já vinham equipados com os centros de segurança, porque a legislação nos países de origem assim o exigia. No nosso, eram só quase mais um adereço, Era, um adorno, do que era propriamente uma mesmo. utilidade. Mas é que era mesmo. Mas é um pormenor que falou e que dá efetivamente uma noção de liberdade única. Provavelmente, em termos de segurança, é que não seja o mais aconselhável. Exatamente. Mas podemos ter tudo. Mas, em suma, a senhora Dona Susana, para si, o facto de agora abraçar, digamos, a família dos automóveis clássicos, e vamos conhecendo os colegas e Sim. há anos que, naturalmente, quanto mais anos estivermos neste mundo, É. mais vemos que é uma família que se É conhece. verdade. que E quando trocamos tem, e ideias. acho que é de louvar quem anda nestas andanças, é mesmo como diz, é tipo uma família, alguém tem um problema e toda a gente vai e preocupa-se e apoia e tenta resolver. E eu acho que mesmo há um espírito de equipa muito grande e que é muito importante. Senhora Dona Susana, foi um gosto. O tempo hoje e quero-lhe agradecer naturalmente ter partilhado um pouco da sua história pessoal, familiar e da senhora sua mãe, que com certeza era uma mulher destemido, porque Sim, e na época, estamos sim. a falar anos 60, 70, Exatamente. e ainda mais uma equipa feminina que Exatamente. está de parabéns. E é uma Obrigada. forma de homenagear também a sua mãe, o Exato. Morris Minor, e mais não seja, e é isso, a vida também é feita de emoções. Ah, E eu, cada vez que conduz o Morris, mais não seja, lembrar-se-á sempre, da sua mãe. sempre. É E, sempre uma emoção. e eu, olha, muito obrigada pelo convite. Foi um gosto estar aqui convosco e partilhar algum bocadinho da minha história convosco. Obrigada Nós é pelo que convite. agradecemos. E mais não seja, foi mais uma experiência que o Sr. Morris Minor lhe proporcionou. É verdade. E que lhe proporciona também a si, basta naturalmente participar nos clássicos da Magnólia, no próximo fim de semana, dia 25 e 26, das 10, começa sempre às 10 horas e naturalmente são sempre bem-vindos, a entrada é livre, porque não passar um fim de semana diferente e conhecendo também o Morris Minor da Sra. Susana, além de outros clássicos e motorizadas que estarão patentes nos jardins da Quinta Magnólia. Até lá, aquele abraço. Gonna take you for a ride in my brand new car.